Nesse segundo bloco eu preparei um material muito especial que, em parceria com a MMTV, que é a Manga Larga Machador TV, nós estaremos disponibilizando a partir de hoje aqui no Rio Doce Rural. Serão 3 módulos. O primeiro deles nós vamos estar falando sobre o conjunto de frente dos animais, nós não, né? O especialista da Manga Larga Machador, da Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Machador, vai estar falando sobre o conjunto de frente do animal. Depois nós vamos ter membros e vamos ter também o conjunto do corpo, então a estrutura corporal. Mas hoje especificamente nós vamos abordar, através desse material, o conjunto de frente dos animais. Você gosta de cavalo? Eu sei que tem muita gente que gosta de cavalo aqui na região do Vale do Rio Doce, em todo o estado de Minas, em todo o Brasil, é claro, em todo o planeta, porque o cavalo, ele é o animal que significa vitória, conquista, né? É um animal que realmente, até na Bíblia, ele tem várias passagens citando o cavalo como um animal que mostra vencedor e tudo mais, e isso é importante. Citando aí na Bíblia também algumas partes sobre o cavalo. Então o cavalo é realmente algo que chama muita atenção, e nesses 3 modos, nesse domingo, no próximo e no outro, nós vamos aprender sobre os animais, sobre os cavalos, conjunto de frente, membros, o corpo do animal. Você vai aprender a escolher um cavalo de qualidade, você vai aprender a descobrir problemas com o seu animal, se ele tem ou se não tem algum tipo de problema. E você vai aprender a avaliar o seu animal. Isso também é muito importante. Confira comigo, com a palavra, a equipe da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Manga Larga Machador. A expressão racial está muito ligada à cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que ver, a gente não pode ter dúvida na hora que a gente bate o olho num equino, a gente não pode ter dúvida com relação à raça a que ele pertence. Então o Manga Larga Machador tem, entre várias características do padrão racial, iniciando pela cabeça, a forma dessa cabeça. Ela tem uma forma triangular, a fronte tem que ser larga, plana, dando com isso também, além de outras coisas, uma condição de distância entre os olhos de qualidade. A cabeça do Manga Larga Machador, ela deve ser uma cabeça seca, como a gente fala. Quando a gente fala uma cabeça seca, é uma cabeça com a pele bastante aderida ao osso. É uma cabeça que não tem excesso de tecido conjuntivo ou de musculatura. Orelhas médias, móveis, paralelas, bem plantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro. A cavidade ocular também é descrita no padrão. O cavalo é presa na natureza. Notem que é um olho grande, saliente, com órbita grande, protusa, ou seja, fora da cavidade orbitária. Nas narinas, qualquer movimento que esse animal faça, qualquer início de exercício, já é uma narina com boa elasticidade, larga, grande, né? Que confirma uma condição respiratória boa a esse animal. O exercício é um animal que está sempre pronto para fuga, então ele tem que ter boa condição cardiorrespiratória, e isso, uma das condições necessárias é uma boa narina. Na boca de abertura média, abertura vista de perfil, essa região aqui. Abertura média por quê? Porque uma abertura muito larga, o bocado do bridão ou do freio poderia bater nos molares lá no fundo. Por outro lado, uma abertura muito curta, poderia esse bocado bater nos incisivos, e isso complicar a condição de equitação desse animal. Lábios firmes, finos, pálpebras também finas, acompanhando toda a condição da pele. Com boa justaposição labial, o equino é um animal que se alimenta utilizando muitos lábios para selecionar as gramíneas, né, o capim. E com isso, é importante que ele tenha uma boa justaposição e boa mobilidade para fazer essa seleção dos seus alimentos na natureza. Dentição também, boa cooptação, não pode ter, o animal não pode ser prognato, ele tem que ter uma oclusão boa dessa dentição para facilitar também a deglutição. As ganachas devem ser afastadas e descarnadas. As ganachas são os ramos ventrais das mandíbulas, são esses ossos que a gente pode pegar aqui. As ganachas, sendo com boa abertura, como elas estão descritas no padrão, e descarnadas,
elas dão uma condição de largura boa da garganta. É importante que a garganta seja larga, visto que é um animal que tem que ter boa condição cardiorrespiratória, né, para respiração e para deglutição também, já que aqui passa traqueia e esôfago. O pescoço é uma região bem descrita no padrão da raça. O pescoço, ele tem que ser um pescoço de forma piramidal. A borda dorsal e a borda ventral, elas convergem em direção à nuca e em direção à garganta, respectivamente. Isso dá esse aspecto piramidal a esse pescoço. É importante que esse pescoço também não seja volumoso. O pescoço tem que ser leve na aparência geral, já que o animal, o equino, ele já tem que suportar 65% do seu peso sobre o seu antemão. Então esse pescoço não pode ser pesado. É importante também que esse pescoço tenha um bom ângulo. E o ângulo que é estabelecido no padrão da raça é um ângulo oblíquo. Quando a gente fala um ângulo oblíquo, é um ângulo de mais ou menos 45 graus desse pescoço em relação ao solo. O que por um lado caracteriza, pelo outro desclassifica o machador. São pontos que o padrão racial chama a atenção. Na região da cabeça, a primeira coisa é com relação ao perfil. O manga-larga machador não admite o perfil concavilíneo e nem o perfil convexilíneo. As orelhas acabanadas não são aceitas pelo padrão. A cabanada seria uma orelha com a implantação baixa, com má implantação. O olho que não é saliente, é um olho que tem a órbita muito para dentro da cavidade orbitária. Além disso, a coloração dos olhos que não sejam iguais na coloração, todas as regiões pares têm que ser simétricas. Então, assim, os olhos também têm que ser simétricos na coloração, no formato. No pescoço, seria o pescoço invertido, ou de cervo, né? Ou cangado. O pescoço, essa forma de pescoço invertida seria a borda ventral e a borda dorsal também, com essa inversão. Ou uma canga acentuada aqui nessa região anterior à cernelha. O couro do manga-larga machador também tem seu padrão. Ela deve ser uma pele fina. O couro fino é importante porque ele permite uma transmissão maior tátil, ou seja, você monta e os estímulos são passados com mais facilidade. Outro defeito desclassificante também, que é um animal que não seria aceito por registro, é o animal albino, um animal com albinismo, né? Que é uma condição de ausência de melanina e, inclusive, por termos um país tropical, né, incidência solar muito grande no Brasil, essa condição não é aceita na nossa raça. Espero que você tenha gostado dessa informação relacionada ao conjunto de frente do cavalo. Domingo que vem e no outro domingo, nós vamos complementar esse mini curso, trazendo muitas informações para você. A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, agora está ligada não só ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, está também ao Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária. Muita gente pergunta, isso foi bom, Ezequias? Como foi isso aí? Qual a vantagem? Na verdade, o governo federal está aproximando a CONAB mais da agricultura familiar. Se é bom ou não, nós vamos saber daqui uns dias. Na minha opinião pessoal, como uma pessoa que está ligada ao campo, eu entendo que nós enfraquecemos a CONAB, porque você desligar a instituição de uma área e colocar ela em um nível menor em termos de produção, não estou falando de importância, de produção, eu acho que não foi bom. Mas o que nós vamos saber daqui a uns tempos, nós vamos saber realmente se foi bom ou não. Eu creio que não foi bom ter dividido a CONAB entre dois ministérios e para mim não foi nenhuma vantagem não. Eu recebo a pergunta do Lívio, ele é da simpática cidade bem pertinho do Triângulo Mineiro, né? Ali da região do Triângulo Mineiro, aliás, faz parte do Triângulo Mineiro, porque é a cidade de Uberaba. O Lívio me perguntou o seguinte, eu fiz aqui em casa uma estufa, a princípio era para plantar outras coisas, agora resolvi plantar tomate. Como é uma estufa, não entra as abelhas para polinizar o tomate. O que eu posso fazer? Vou mostrar para você. Eu coloquei bem pertinho aqui, para ficar bem fácil de entender, né? Olha só,
Essa situação aí do pé de tomate não é necessário especificamente que ele seja polinizado por abelhas. E como que a gente faz isso? E é muito simples. Aí no caso tem um cacho com as flores, né, começando a desabrochar. Mas se tivesse mais 5, 6, não tem problema. O processo é o mesmo em qualquer situação. Seja numa pequena cultura ou numa cultura maior, você vai fazer isso aqui, ó, com a mão. Essa batida vai fazer com que o pólen suba e ele vai cair nas outras flores. A gente não vê porque eles são microscópicos, mas eles vão voar e vão cair nas outras flores e vão assim fazer o trabalho das abelhas, que é polinizar, tá ok? O Lívio ele fez uma outra pergunta também, bastante interessante, sobre a cultura de hortaliças e legumes em geral na areia. Eu vejo falar muito sobre isso, homem do campo. Comenta aí pra gente, mostra pra gente se isso é viável ou não. Eu vou pedir socorro à vovó Tica. Vovó Tica é uma profissional da cultura de legumes, verduras e tudo mais. Ela tem uma horta profissional lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E ela fez um material muito bacana sobre a cultura em pequenos vasos de areia, em pequenos ambientes. E ela vai mostrar para você aí se realmente dá certo ou não. Com a palavra, vovó Tica. Então eu quero mostrar para vocês como montar uma jardineira. Seja ela do tamanho que for. Essa no caso é pequenininha, 60 centímetros. Não importa o tamanho. Tá? A diferença vai ser que quando ela for maior, os furos vão ser mais. O furo é feito na lateral. Tá? O que acontece? Vocês vão pôr areia. Quando a gente regar o produto, o insumo, ele vai correr, vai ficar lá embaixo, sempre uma reserva. A planta vai emitir raiz lá embaixo e vai se alimentar dessa reserva que vai ter na jardineira, certo? Então para plantio é só isso aí. Furou com uma furadeira normal na lateral, deixando 1,5 cm, 2, para que fique uma reserva. Aí é só a gente colocar areia. Então, é isso aqui, é coisa bem simples. Areia pura é muito barata, faixa de 3, 4 reais um saquinho. Tá vendo? A gente vai encher a jardineira, tá vendo? É esse daqui, ó. E aqui eu vou ensinar vocês a plantar rúcula. A rúcula é uma delícia, né, gente? Então é o seguinte, a rúcula também é o mesmo esquema da alface. É um palmo para ela não, porque ela cresce e aí ela vai acabar juntando toda. Fica disputando espaço, né? Disputa espaço. Então vocês também contam, fazem 3 buracos, certo? Aí você faz ele mais redondinho, né? Sim, mais redondinho para caber mais sementinha, né? Ah, a rúcula não é uma semente só, então. Não, a rúcula é um montinho, vocês vão ver. Já vou colocar diferente da alface, que tem que ser uma só. A alface é uma só. O rabanete também tem que ser uma só. É uma só. Agora aqui a rúcula já é um montinho. Eu utilizo essa vasilhinha porque eu faço canteiro profissional, então uso muito. Então isso facilita muito para mim. Mas não há necessidade, vocês podem colocar a sementinha na mão. É mais ou menos esse tanto aqui, ó. Ó, tá vendo? Cada buraquinho é um tanto desse. Tem bastante sementinha, umas 20 sementinhas mais ou menos. Tem. Olha lá. Aí joga lá no buraquinho. Isso, ó. Olha lá. Ela é azulzinha, bom de ver lá. É fácil de ver. Aqui no caso é o meu modo que eu encontrei de facilitar a minha vida, né? Nesse frasquinho aqui. Então eu só... Olha lá. Fica fácil. Pronto. Aqui vão dar 6 touceiras de rúcula. Aqui é só fechar elas. É igual a outra, né? então. Fechou. A rúcula também é uma coisa que nasce bem fácil. Ela com 3, 4 dias já brota, né? 3, 4 dias tá nascendo já. Vocês já vão ver ela apontando já. Aqui também rega com insumo. Sempre virando bem o regador para fazer o chuveirinho, né? Olha lá.
Rega bem. E do mesmo jeito, Rega uma vez por dia. e a jardineira estava pré-regada também, não é isso? Está pré-molhada. Estava igual as outras. Pré-molhada primeiro, né? Vai. Aqui vocês vão usar, no caso, para plantar a salsinha, seria o mesmo esquema que a rúcula. Você faz um buraquinho, porque são várias sementes que você vai colocar. A salsinha usa várias sementes também. Igual, para ela dar aquela toceirinha. Você entendeu? Se não dá um pezinho só, é muito pouco. É toceirinha, igualzinho fez com a rúcula, vocês podem plantar a salsinha, que também vai ser encontrada de pacotinho. E nós estamos encerrando aqui essa participação no segundo bloco, mas nós vamos trazer daqui a pouquinho, e eu fiz até questão de fazer esse convite a você, um material que fizemos lá na Emater sobre o circuito regional de café, da cafeicultura. O Ademar, que é o gerente regional da nossa região, nos recebeu lá com aquele delicioso café para falar sobre isso.